Está no ar mais um episódio do Avança, o podcast do varejo. Meu nome é Leonardo Bastos, sou o host do podcast. Estou aqui, como sempre, com José Maria, host do podcast, e também Dimas Danta, host do podcast. Mais uma vez aqui, hoje com meu copo vazio, para poder aprender. Já virou uma marca registrada. Minha folha em branco aqui, porque conforme a gente vai falando, a gente vai entendendo e a troca é muito boa. Eu tô com dois copos aqui, ó. Um tá quase vazio, o outro tá quase. Eu vou desvaziar aqui pra... E a troca é muito boa, porque, cara, esse podcast aqui, ele tem um foco exclusivo em ensinar. Isso. E uma coisa que eu ia te pedir com vocês aqui, é se inscrever no canal, que é a maior contrapartida que você pode fazer. Pega esse link aqui. Manda no grupo, aqueles donos de mercado que você segue lá, do curso que você comprou, aquela associação que você segue, aquele grupo de compradores que você tem, porque hoje é um podcast voltado para donos de mercado. Não existe faculdade de donos de mercado, não existe um curso com foco, não existe um livro hoje que ensina o dono de mercado a ser dono de mercado. Inclusive está na minha meta escrever o meu aí, mas por enquanto o maior que você tem hoje é um podcast como o nosso, que ele vai, de fato, falar o que você precisa ouvir. Sim. Porque a pessoa que está te ensinando vive a sua realidade. Eu penso que É um livro falado, né? Sim. O conhecimento, né? Até filosofando um pouco, o Dimas começou já filosofando aqui, mas eu gosto muito, o Dimas também gosta muito de filosofia, o Zé também estudou teologia e tudo mais, então 3 aqui que gostam muito de filosofia, né? E tudo é filosofia, é pensar. Sim. E o conhecimento, ele não vale de nada se você não externar ele, se você não passar para frente, ele morre com você. E qualquer podcast, eu acho que o intuito principal é externalizar esse conhecimento, passar isso para frente. E eu tenho uma coisa comigo, assim, de vida, que eu acho que é uma lei da natureza até, que quando você acende uma lanterna para alguém, você está iluminando seu próprio caminho. Então, acho que nada melhor que começar esse podcast desse jeito, né? Caramba, realmente pegou pesado, né? de uma forma bem filosófica, mas é realmente o que nós fazemos aqui, nós trazemos conteúdo aí totalmente de graça para você, sem nenhuma intenção adicional, por mais que nós promovemos produtos aqui que também fazem bem para o seu negócio, né? A gente não vende nada aqui que você não vai ter lucro por adquirir, por comprar, por contratar. E hoje, pessoal, já começamos de um jeito um pouco diferente aqui, porque realmente hoje é um episódio diferente. Nós estamos aí recebendo algumas perguntas, né? Cada um aqui no seu Instagram, também no Instagram do Avança. Se você não segue o Instagram também, siga lá, Avança Podcast. Você vai ver a nossa logo lá, siga também, porque a gente sempre posta lá cortes, atualizações, o conteúdo que vai sair no dia. Tem o link lá para você se inscrever também nos canais. Então o pessoal manda perguntas lá também no próprio YouTube, para quem está assistindo no YouTube. Inclusive, nós vamos passar a colocar toda semana uma caixinha de pergunta. Então hoje nós vamos fazer um podcast aqui respondendo perguntas diversas sobre gestão do varejo. Então hoje o tema é um tema um pouco mais amplo, né, onde nós vamos responder a sua dúvida. Se você ainda não deixou sua dúvida, acompanha nosso Instagram, que semanalmente nós vamos passar a deixar a caixinha lá de pergunta para você deixar as suas dúvidas lá. E aí, talvez aí uma vez por mês a gente vai organizar, a gente vai fazer um podcast como esse aqui, pegando aqui as dúvidas da nossa audiência e respondendo aqui para você. Mais uma consultoria gratuita. Eu acho que antes de a gente pegar esse papel, no último episódio que a gente gravou, que foi agora há pouco. Muito bom. Vai lá muito assistir. bom. Quem é que não assistiu, vai lá Você assistir, fez tá? uma pergunta muito bom. De um caso. Vamos contar casos reais, né? Me corrija se estiver errado. O mercado, ele ganhava dinheiro no açougue. Sim. E não ganhava dinheiro na mercearia. Sim. E ele estava revoltado com a mercearia, querendo abandonar. Só trabalhar com açougue. Se eu pudesse, só trabalhava com açougue, porque mercearia só dá prejuízo aqui e tal, não sei o quê. Cara, eu fiquei pensando nisso, né? Esse cara vai de contramão. Porque, via de regra, a mercearia, o cara ganha no giro, e no açougue ele não sabe trabalhar, e o açougue começa a puxar o resultado dele. E vira precificação errada. Ele ganha no mais difícil, né? E sabe o que eu fico pensando? Alguns casos é um pouco pior. Porque o lucro que ele tem do açougue, ele usa para poder bancar o boleto da mercadoria, da mercearia, que ele está pagando o boleto com a mercadoria em casa. Porque assim, pessoal, falando assim sobre o maior tema aqui, a maior pergunta que eu recebo, a pergunta mais frequente é o caixa. Porque o caixa é o termômetro de resultado. E é muito comum o supermercado gerar lucro, mas não gerar caixa. Na DR ele entrega lucro,
Aí ele chega pro contador e fala, cadê esse dinheiro aqui? Exatamente. Cadê esse resultado que eu não consigo ver? Eu já fiz muito essa pergunta, cara. E aí, o que acontece? Ele não gera caixa porque ele tá... O lucro que ele tem, ele tá pagando o boleto da mercadoria e fica na prateleira. É o problema entre giro e... Porque prazo no de pagamento. mercado, eu vou tentar ser um pouco... Vou ter de ser técnico, mas vou tentar ser menos. Tem um regime de caixa e tem um regime de competência. Como nós compramos com prazo e recebemos à vista, via de regra, se a gente compra demais, a conta chega 3 semanas depois. E como o cara fecha a DRE sempre depois, no momento que ele está fechando a DRE, que é 2, 3 semanas depois, é quando ele está pagando o estouro de compra. E aí quando o cara tem que entender que o fato de gerar lucro e não bater a relação de compra e venda, ele aperta o caixa. E via de regra, ele não consegue bater o compra, não porque ele compra mal, é porque ele não vende o que ele comprou. Porque a mercadoria que vende, bate no estoque e já vende, e o que não vende fica na prateleira. Ou seja, a pessoa fica procurando um lucro, uma busca frenética pelo lucro, e na verdade O lucro ela na tem. compra, tá na compra. Então, assim, se O você lucro não- ela tem, mas ela não Não consegue enxerga. ver caixa. por cada compra. E aí ela começa a fazer Isso oferta, a gente pode falar que o lucro tá no estoque? o lucro tá no estoque. Só que daí, eu só vou interromper, Zé, ela começa a ficar desesperada para atrair dinheiro, ela começa a fazer novas compras para poder fazer oferta, Dando de graça. e a dar de graça em vez de vender o que tem em casa. É. Porque quando faz esse resultado, literalmente, o seu lucro virou estoque. Só que a pessoa entende, ela esquece que quando ela estourou compra e venda num mês, quando começou o outro, não existe um perdão. Você tem que carregar o estouro. Então, o lucro dela fica preso no estoque. Então, ela vai acumulando lucro. E é comum, quando o caixa está apertado, como é que é o teu estoque? Está cheio. Ah, mas está com ruptura. Tá cheio de estoque não sadio e o estoque sadio está faltando. Sim. Por isso que você fala assim, se eu estourei o compra e venda e segura a compra, começa a dar ruptura. Porque é uma má gestão de estoque. Tá segurando o que não pode e o que pode tá lá. Mas vai ser mais um podcast. Eu tenho uma máxima que, cara, a cada 100 coisas que eu falo, talvez 2 eu falo de concorrente. Porque a resposta sempre está em casa. É um jogo assim de errar menos. Então, como você vai para errar menos? Só o fato de errar menos, você está ganhando esse jogo. Então, pegando esse rumo aí, até a filosofia do Léo, a gente tá trazendo luz ao seu negócio. Mas assim, eu falo que todo comprador deveria ser um cara que pagasse boleto, para ele saber o que é comprar. Porque o cara que paga boleto, ele sabe o que é. Um comprador que paga boleto, ele sabe o que é isso. Mas como isso não acontece nos mercados, nem todo mundo que compra paga, é muito importante que você tenha uma reunião constante, mostrando números, mostrando despesa pro comprador, o que ele comprou, quanto ele vendeu, sabe, ter esse número. Manda o cara comprar, o cara vai comprar aleatoriamente, e ele não tem controle, ele não sabe realmente se ele comprou, vendeu no prazo que ele queria. Quando você tem esse controle, você mostra para ele que ele comprou errado, que ele comprou demais, mercador que não vendeu no prazo, que precisava vender baseado no prazo que paga. Se ele tem que ter essa consciência, como eu, no caso, eu sempre fui o principal comprador do mercado. Então, assim, eu sei, e na hora de segurar, a hora de não segurar, e eu sei onde eu errei. Então, eu tô segurando o tempo todo, porque eu pago o boleto. Agora, quando não paga, cara, você tem que orientar o cara, mostrar pro cara os números, mostrar pro cara a realidade, como é que é, a compra errada que fez. Cara, a compra isso aqui, cara, não deu certo, cara, não vendeu no prazo, cara. Eu faço aí até hoje. Então Porque isso termina, se você não tem todo o controle de sistema, mas você consegue acompanhar, você termina educando o cara, educando o comprador, aí ele tem um olho diferente para que não erre tanto, né? Eu costumo dizer que tem uma regra simples. Se você faz toda a sua compra negociando de maneira intencional, de modo que você consiga vender a mercadoria de pagar o boleto, o seu caixa está salvo. Só que o comprador tem que ser estratégico, ele tem que ser intencional. Ele tem que saber que tem coisa que está barato, mas ele não pode puxar volume. Ele tem que saber o que a loja suporta vender. O giro. No giro. Ele tem que saber que não é só pagar barato, as condições, elas são realmente importantes. Às vezes o barato sai caro quando você pega a mercadoria barato, aí vende ela barato também, e depois ela não consegue vender ela toda na verdade, tem que queimar para vender depois, e você vai no banco, pega o cheque especial que custa 10%, 15%, para cobrir esse boleto que atrapalhou isso aí. Zé, a mercado é muito mais caro. O pior de todos nessa situação é quando o comprador só olha para a compra e não olha para a venda.
Porque assim, um bom comprador, ele precisa comprar sabendo como vai vender e sabendo o preço que ele vai vender. Pô, se essa mercadoria não foi negociada, eu não posso puxar mais porque eu quero. E aí o que acontece? Um erro muito comum que eu peguei na segunda-feira. Era uma rede de 6 lojas, rede grande. Aí quando foi pegar a curva ABC, o mix de produto estava na média de 10 mil a 12 mil SKUs. Olhamos o estoque parado, uns 2.500 produtos que tinha que limpar. Ineficiência mesmo. Varejo? Varejo. Pouco, Não, até tem bastante. A média, Léo, são perfis de loja. Um supermercado no bairro, uma loja de fatura de 600 a 1 milhão e 200, dá uns 5 mil SKU. Uma loja de grande porte dá de uns 6 mil a 8 mil. Quando a gente faz cadastro tributário, é que também vem muito item parado. A gente está olhando a curva ABC, é Gil 90 dias. Sim. Tem coisas que o cara não vende em 3 meses. Porque a gente pega ali, praticamente o dobro. E ali tudo ele cadastrou. Mas voltando ao raciocínio. Pô, vai tirar um 2 mil produtos por loja. Falei, ok, vamos limpar aqui, vamos a trabalho de price, né? Quando eu puxei a curva ABC das 6 lojas juntas, 22 mil produtos passou pelo caixa. O que o cara estava fazendo? Cada loja tinha um mix e o comprador, para não ser cobrado, ele só comprava tudo que faltava usando o sistema. Então tinha loja que vendia a escova de dente X, tinha loja que era Y, tinha loja que era 2Y e tinha loja que era bem diferente. Então ele tinha quase 8 marcas de escova de dente, cada uma com 4, mas ia alternando. Como não vendia, ele ia estourando compra e venda de várias vezes, várias lojas, e não podia transferir entre as lojas porque o mix não batia entre as lojas. Os 2 mil, no final, estava dando quase 7 mil itens sem desativar. Caraca. Mas por quê? Porque a pessoa tem que entender que compra é controle. O que é um comprador? É um gestor de informação. Ou a informação para o comprador é o petróleo. Quem tem informação tem petróleo. O boi está subindo. O cara já sabe que ele precisa cotar. O leite está subindo. Pô, Geraldo Cicógio, está subindo sem parar. Tem que cotar. O café voltou a subir. Muito. Pô, quando o boi sobe, o porco sobe junto. Ô, Dimas, e não adianta também, se você tem um fluxo de caixa comprometedor que tá no limite, sabendo que a coisa vai aumentar, não adianta você querer comprar um monte para ganhar no preço, porque o aumento também não é tão significante assim, ao ponto de você sacrificar seu caixa para comprar, para não perder teu aumento. É hora de aumentar, é hora de comprar mais ou é hora de segurar? A regra é clara. Compra rápido, vende rápido e paga devagar. O cara que não tem caixa, ele não pode ganhar na compra. O leite está subindo. Eu vou pegar a oportunidade para subir o giro. Cara, se eu não vender de pagar boleto, vai apertar. Dá pra dar. E até você deu uma dica uma vez, acho que é até legal você falar de novo, pelo que você tá falando de aumento e queda de preço. Não sei se eu lembro direito, mas você falou que Aonde comprar? Quando começa a aumentar, né? Porque na fonte lá tá mais caro, você vai pro atacado. É o princípio da, Vai pro informação. atacado. Isso é fato. A informação é o ativo mais valioso. Pô, aonde tem informação vem mais quente? É da indústria. Quando a mercadoria tá subindo, a indústria te avisa, a mercadoria subiu. Por quê? A indústria não trabalha com estoque. Sim. Então, a mercadoria subiu, ela vai repassar. É nessa hora que você vai buscar o atacarejo, o atacado, porque o estoque dele é antigo. Então, ele não repassou ainda. Sim. Quando a indústria fala o preço está caindo, o inverso é verdadeiro. O estoque também é antigo, o preço vai estar caro. É nesse momento, quando você consegue comprar um leite mais barato que o atacarejo e vender na oferta mais barato que ele. Porque na virada de tabela, você consegue ganhar na compra. Então, quando a gente fala de informação, esse é o ativo mais valioso. Eu conheci um cara que ouviu numa roda de amigos, em dezembro do ano passado, que estava tendo uma crise na azeitona na Europa. O cara foi lá, antecipou a compra do azeite dele em janeiro. Quando chegou em fevereiro, pré-Páscoa, o azeite começou a subir o preço. Estava vendendo azeite com margem de 60%. Estava capitalizado. Mas para isso tem que ter caixa, tem que ter caixa. Tem que ter caixa. Mas daí, como é que eu tenho caixa? Anota esse código. Pô, como é que a gente levanta a caixa? Prazo de pagamento, mix correto, vendendo mercearia, controlando a relação de compra e venda, gerando lucro,
Porque lucro gera caixa. Então, para poder ganhar na compra, nada mais é que você não deve errar no processo. Pô, às vezes o cara tá com um item de bazar que faz 2 anos que ele comprou e vira piada. O cara dá risada. Às vezes o cara tá com uma perfumaria parada lá e começa a dar risada. Pô, não vende. Ah, faz 6 meses que eu comprei. Cara, faz 6 meses que o dinheiro tá parado. Deflacionando o valor. Sim. E aí quando aparecem oportunidades como azeite, fala, não é pra mim. Porque você tem informação. Sim. E aí quando você tem informação, você ganha dinheiro. Eu lembro assim como se fosse hoje, né? Eu sou cara das histórias. Fevereiro de 2020. Todo mundo vendo aquela barra papel higiênico na Europa. Virando meme. Papel higiênico virou ouro. Até hoje eu não entendi porque vende tanto papel higiênico. Vai vendo isso aqui. O Pão de Açúcar anunciando que estourou 200 milhões de reais do seu caixa. Eu era comprador na época. Pô, eles são loucos. E veio a pandemia. Quando veio a pandemia, você suspendeu as ofertas, porque a mercadoria vende sozinho. Você tinha Natal. A pandemia começou dia 20 de março. Era uma quarta-feira. Aí a gente vendeu um sábado na quarta, um sábado na quinta, um sábado na sexta, e o sábado vendeu no Natal. A mercadoria começou a acabar, porque a gente tinha um pouco de estoque ainda. Mas ninguém queria mais forçar a vender por causa da escassez. Imagina quantos que o Pão de Açúcar não ganhou por ter antecipado as tuas compras lá em fevereiro. Todo mundo viu o papel higiênico acabar. Todo mundo deu risada. Era só ter antecipado as compras. Por você pegar antes do aumento. A venda estava garantida. Então, você fala assim, caixa dá dinheiro? Caixa dá dinheiro, sim. Eu tenho um cliente que vende pontos atacados grandes. Não vou citar porque é aqui perto. O cara compra com 28 dias. Quando passa 4 dias, ele fala assim, você quer o dinheiro? A 1,5% eu antecipo para você. Então ele te aperta no prazo e oferece um deságio a 1,5% para poder receber à vista. E um monte de cara vende. O cara tá apertado. Sim. Aí ele vai lá, consome a margem dele, que já é pequena, porque os caras são tubarão. Então, para gente poder concluir esse assunto, o supermercado tem uma coisa chamada efeito tesoura. Quando o caixa está apertado, a tesoura come por dentro. E quando o caixa está bom, ela começou a comer por fora. Sim. Porque quando o caixa está com dinheiro, pô, todo mundo de mercado. O mercado com caixa, o dinheiro multiplica. O mercado sem caixa, o dinheiro E some. Pior que é, cara. Vocês já pegaram a situação de compensar, por exemplo? Você falou uma estratégia aí agora, interessante até, pega a dica aí. Já chegaram a um ponto, né, o Zé também aí, de ser interessante, por exemplo, você pegar um dinheiro do mercado para poder fazer alguma operação como essa, por exemplo? De antecipação. Na época da pandemia, tinha muito dinheiro barato. É dinheiro que você pegava assim, dinheiro do governo com 6 meses de carência e pagando ali com o incentivo do governo. Mas eu lembro assim, na pandemia nós paramos de antecipar cartão, tiramos um custo aí, na época era 25 mil reais de taxa, porque fez caixa, aumentamos o prazo de pagamento e chegamos ao rendimento da aplicação pagar o 13º. Porque começou a tirar dinheiro do caixa, sim. Aí aplicava no banco e a aplicação já dava o 13º. E essa aplicação a gente foi aplicando porque assim, anota esse código. Uma empresa com muito caixa, o caixa financia os erros. Ele financia estourar o compra e venda, financia o estoque parado, financia o prazo curto. Agora, uma empresa sem caixa funciona. Eu já peguei clientes assim lá no Nordeste, eu lembro, começou a fazer uns 3 meses. Nós tiramos 2 milhões do caixa. 2 milhões do caixa. Falei, agora a empresa vai começar a funcionar. Aí o cara começou a ficar maluco. Começamos a baixar estoque parado. Começamos a negociar prazo. Começamos a rever o MITS. Porque enquanto tinha caixa, financiava tudo. Ó, tô com mentorado, vai começar amanhã. Fatura 4 milhões, pegou um empréstimo para poder construir a loja 2. Ele fala, meu empréstimo está acabando, eu não comecei a construção. Falei, olha, o caixa está disponível, estão virando estoque. Aí fica essa pressão de vendedor, vai subir, vai aumentar, não então, sei o quê. mas se ele tá pagando e não conseguiu outro ainda, então ele tem caixa suficiente para ficar pagando? Ou ele tá pegando emprestado para pagar mais? Ele pegou emprestado para construir outra loja, não começou a construir. E o caixa começou a baixar. Eu vi essa semana você dando uma mentoria no seu podcast. Sou como que é? Ouvinte dele, espectador dele. E você tá falando que o cara tinha uma rede de 7 lojas, eu vi, o cara não conseguia ganhar R$200 de bonificação. O cara que conseguia.
Aí você ficou brabo lá. Falei, cara, como assim? Conta isso aí. Cara, foi assim. Às vezes eu faço uma live ali mostrando as coisas, né? Pô, tô com dificuldade de gerar conteúdo, então eu me mostro. E aí eram 7 lojas, e onde os compradores é um garçom. E a loja tá passando um aperto O que financeiro. é um garçom? Do garçom que O você comprador fala? garçom é o que tira pedido. Compra, manda, e não negocia. E a loja está passando uma fotografia financeira um pouco apertada, a oferta tá bom, tá chegando no cliente. E nós não tínhamos orçamento financeiro para liberar tráfego pago, não tinha. Falei, 7 lojas, tem mais de 100 pontas de gôndola aqui, eu não consigo levantar 5 mil reais. E os caras falaram, mas a compradora, ela falou, Dimas, eles não aceitam. Aí eu fui lá e fiz a reunião. Falei, eu preciso conversar com eles. E os caras falaram, não concede. Eu falei, tá de brincadeira. Eu lembro no final da reunião, desidia lá e falei assim, vocês são pessoas com conversa adulta, tá? Medíocres. E quem tem dó de miserável fica no lugar dele. Eu não tenho dó de vocês. Vocês hoje têm poder de compra, têm prazo de pagamento, têm condição. Vocês são miseráveis. E se eu ficar com dó de vocês, quem fica miserável sou eu. Porque ele acha que pedir é humilhante. Miserável. E assim, um ponto importante, eu falo para todo mundo, a mentoria, como serviço contábil, é uma relação adulta. Eu tenho que chegar e falar a verdade para você. E você falar a verdade para mim. Sim. Porque isso é adulto. Agora, se eu concordo com o cara, não é adulto da minha parte. Eu não aceitei, botei Você um vai prazo. falar o que o cara quer ouvir? Não é o cara que quer ouvir. Ontem à noite era 1h30 da manhã, eu tava fazendo um reporte e falei assim, você tá fazendo uma piada no seu financeiro. É mercado que fatura 1 bilhão por ano. Apertou e falei assim, o erro tá aqui. Vocês estão deixando o comprador mandar mais pro financeiro, a consequência é essa. O comprador que compra e manda... Eu estava no mercado um tempo atrás de um amigo meu, até conversei um pouco com o Léo, eu vi. Eu estava conversando com ele assim, eu estava conversando com ele, numa reunião que nós encontramos, e ele pegou o telefone, que o financeiro ligou para ele, que não tinha o dinheiro para pagar os boletos. Ele ficou bravo, o financeiro falou um monte pro financeiro, cara. E, meu Deus, ele tinha me avisado antes, que sei o quê, mais um monte de coisa. Aí depois que ele acabou, como é meu amigo também, você falou assim, eu tomei a liberdade e falei, cara, deixa eu falar uma coisa pra você, cara. O financeiro não tem culpa, cara. O negócio dele assim é ressalvado, não dá pra você pagar. O problema tá no comprador. Ele tem que saber o que tem que comprar, quanto a loja vende. Que ele controla, o financeiro recebe um monte de boleto. Ele faz o que se tem dinheiro? Lógico, ele mostra o número, mas não tem o que fazer, cara. O aperto financeiro nunca é a causa, é a consequência. É a consequência. Exatamente. Show de bola. Esse corte aí é legal. É a consequência. Gente, temos algumas perguntas aqui. Vou sortear algumas aqui pra gente começar a responder, senão a gente fica conversando aqui. Conversa boa. Então aqui, ó, nossa urna, como que fala? Nossa, aquário de perguntas. Sei lá, é o nosso mascote aqui, ó, nosso carrinho. Então, quem é o sorteado? Eu tô preocupado. Parecendo o Silvio Santos aqui, Tô preocupado coitado. só com uma coisa. A datilografia que vai ter que fazer para poder saber a letra. Deixa que eu leio. Mas, em minha defesa, até a Mayara tá aí, pessoas inteligentes têm a letra feia. Então eu sou inteligente pra caralho, meu. Que, tem uma história, vou contar rapidinho, que a gente vai perder muito tempo do podcast. Mas pra vocês terem noção, como a minha letra é feia, normalmente eu escrevo de letra de forma, né, que fala, porque senão ninguém entende, só eu. Nem eu entendo a minha letra de mão, né, que fala cursiva. Na faculdade, o professor, uma vez eu fiz uma prova, e ele falou assim, bom, ele pegou uma prova na mão, tava entregando a prova, e ele falou, então esse aqui tirou uma nota boa até, uma nota boa aqui, legal, foi bem, foi um dos melhores aqui. Só que assim, eu não sei nem quem fez, porque escreveu com o pé esquerdo. Eu já sabia que era eu. Escreveu com o pé esquerdo, enfim. Vamos lá, primeira pergunta, gente. Mas ele entendeu, né? Porque tirou nota boa, ele Era matemática. Que era as contas, né? Então você assinalava lá e acabou. Estou perdendo muitos clientes para o atacado. O que posso fazer? Dimas, é você. Vamos lá. Quando abriu um mercado novo, aqui em Guarulhos, nesse bairro aqui, todo mundo vai conhecer, porque é novidade. A diferença é ele conhecer e ficar lá. Sim. Porque o mercado novo, o atacado novo, deu mais motivo para ele poder ficar do que você para ele poder não ir.
Nesse caminho, você precisa definir um setor de estilo na sua loja, algo que você seja bom, para você tornar referência nesse assunto, para trazer o cliente para esse setor e vender por impulso e conveniência os demais produtos. Não queira para guerra de preço para atacado, você vai perder. Ele está mais preparado, ele tem mais poder de compra, ele tem mais gestão. Agora, se você, por exemplo, eu sou especialista em hortifruti, então eu sou referência no hortifruti. Trago pelo hortifruti, arrumo a precificação do restante, eu consigo vender por conveniência, por impulso o restante. Dimas, um ponto importante que você falou, eu trago pelo hortifruti, né? Usando esse exemplo, pode ser o açougue, pode ser qualquer outra coisa. Quando você fala trago pelo hortifruti, usando essa frase, esse trago, qual a relação que tem disso com promoção, com preço versus qualidade? Porque assim, eu tenho um cliente aqui, você até conhece, que o principal produto dele é o açougue, né? O principal setor dele é o açougue. E aí ele falou, não, eu chamo a atenção pelo meu açougue, porque minha carne é a melhor que tem. Só que aí ele só vende promoção, só vende no dia D, etc e tal. Oferta, né? Só vende oferta. Eu falei, mano, pra mim não faz sentido isso, porque se é o melhor produto dele é o açougue, teoricamente não teria que ter a melhor margem nesse produto ou não? Mais ou menos. Porque às vezes o cara tem um produto com mais qualidade, mas ele vende muito barato na oferta e muito caro fora da oferta. Sim. É muito comum o cara baixar 6, 7, 8, 10 reais o preço da oferta fora da oferta. O cara trabalha com colchão mole a 41,99 e na oferta bota 29. Aí o cliente começa a perceber. Ô, Dimas, isso é ruim, né? Péssimo. Porque o cliente vicia. O cliente não é bobo. Não. Ele vê que baixou muito. Ele começa a perceber o seu jogo. Ele fala assim, ó. Segunda-feira da limpeza, terça-feira do hortifruti, quarta-feira da carne, quinta-feira pega alguma coisa lá. Sexta, sábado, domingo é melhor não ir. Quando for o último dia do mês, é dia de fazer compra. Aí ele começa a pegar um método pior quando o cara faz a quinta-feira do porco. Aí o cara começa a ficar previsível até pro cliente. Porque a previsibilidade destrói a percepção de preço baixo. Entendeu? O cara, toda terça-feira eu vou rasgar o preço da carne. O cara começa a comprar açougue só de terça-feira. Quando o cara fala assim, eu sou bom no açougue, mas não tem caixa, é porque ele não faz conta. A outra coisa que eu sempre fiz, sabe, foi assim, você fazer uma boa oferta no açougue, ou no próprio hortifruti, lá onde for aí, mas que seja barato, que a intenção é a percepção de barato, mas não quer dizer que é sem margem. É comprar para fazer oferta. Então, você comprar no momento certo, o preço correto, por exemplo, chega o casado, tem uma linguiça que a gente sempre coloca em promoção, que é uma linguiça nobre. Às vezes eu pego em promoção por 11,98. Aí eu coloco 13,98, 14,98 para vender. O preço normal dela é 15 conto, 15,30. Se eu pegar ela no preço normal dela e eu colocar na promoção, eu vou colocar na promoção por quanto? Eu vou zerar mais para vender o preço que eu vendi antes? Mas se eu vender ela por 14,99, se eu peguei 11,98, eu vou ter mais de 20 e poucos por cento. Então eu vou ter mais. Tem uma regra, rapidinho, que ela é simples. Se a sua diferença de preço da oferta por não oferta está superior a 30%, está precificando errado. Pronto. É uma diferença muito grande. Então, mas quando você faz uma compra, realmente, vamos lá, você pega um negócio que acontece muito, a indústria, o Todd hoje, Nescau hoje, normal aí, você fica pensando 7,45, 7,35, barato aí 6,99, mas direto aí é 7 e alguma coisa. Aí você pega a promoção lá por 6,50, 6,40 e pouco. Sabão essa semana passada, o atacadão vende sabão por 9,98. Aí você pega uma oferta no outro atacado por 8,49. Ou seja, é bem abaixo do mercado. Você consegue vender pelo preço atacadão com a margem. Exato, mas daí você está respeitando uma régua de preço já baixa. Sim. Aí você ganha na compra. Sim. Aí o que te muda? Entra o calendário comercial ao seu favor. Todo mês nós montamos um calendário comercial na mentoria. Muda todos os meses. Por quê? Para tirar a previsibilidade do concorrente e do cliente. Pô, se eu sei que esse final de semana passado era dia do cliente, eu posso montar uma oferta especial para o dia do cliente, eu posso negociar para o dia do cliente, eu posso ser intencional, eu posso pegar aquele sabão, pegar esse porco, pegar esse produto, que eu posso aumentar o volume de compra, sabendo como eu posso vender. Essa intencionalidade te faz você ganhar na compra. Se o cara não tem um calendário comercial, é a mesma coisa que ele começa a pegar, o estoque dele é uma caixa d'água, pega esse código aqui, ele abre o registro da compra, mas não abre a torneira da venda.
Ele fica comprando barato. Uma hora vai extrapolar a caixa d'água. Para não perder a água, ele vai alugar uma caixa d'água do vizinho. Quem é o vizinho? É o banco. Aí ele começa a pagar um aluguel para poder financiar uma água que não precisava ter feito lá. E começa a vender aquele que paga barato, começa a vender água barata também para desovar logo, ou seja, no final ficou Mas sem daí lucro. ele vai desovar a água nova. A água antiga que está pagando aluguel continua lá. Sim. Aí começa o problema. Aí que dá um problema muito Dá um grande. aperto. Show de bola. Só para finalizar essa pergunta, eu queria até deixar uma participação também aqui, que é o seguinte, muito se compara, né, com atacarejos, quando se fala de preço. Mas uma dica que eu quero deixar aqui para vocês também, até por conta de, né, atender aí mais de 600 supermercados hoje no Brasil, é que você precisa, sim, aprender com os grandes. Né? A Superfood nasceu para isso, na verdade. Nasceu para realmente levar as estratégias que os grandes colocam em prática para os menores, para os pequenos, né? E você precisa analisar isso também, porque você olha muito o preço do atacado, quer se comparar com o atacado no preço, né? Que o Dimas já falou aqui, o Zé também, que não faz sentido, não adianta brigar com isso. Mas é muito mais inteligente você olhar quais são as estratégias que eles usam e tentar adaptar também para a sua realidade, aprender com eles em relação à estratégia, como que eles compram melhor, como que eles vendem melhor, como que eles tratam os funcionários, colaboradores, o que eles fazem para manter esses funcionários, treinamentos. Claro que a sua realidade é uma realidade totalmente diferente, mas você consegue, dentro das devidas proporções, aprender muito também com a concorrência. Mas, Léo, pegando esse gancho aqui, não sei se o Zé concorda comigo, o que separa o atacado do supermercado? O atacarejo do supermercado hoje? Não, quando eu falo assim nessa questão que eu trouxe agora aqui, eu falo em relação à grandeza. Mas assim, além da grandeza, tem uma coisa que separa. Esses grandes só são grandes porque eles se comportam como empresa. Sim. Eles sabem os seus números, eles sabem os seus indicadores, eles têm informação para tomar decisão. Sim. Então, o que eu faço para poder ficar perto dele? Informação. Exatamente. É saber o que eu não vendo. É saber como está a margem da oferta fora da oferta. É saber como está a participação da oferta. É entender qual é o ticket médio que eu preciso ter. É entender quantos cupons eu preciso ter. É saber por quantos cada setor precisa vender. É saber qual margem a cada setor. A questão tributária, por exemplo, a gente tem um rapaz aí, né, que é amigo do Zé, inclusive vende pro Zé. A gente fez um planejamento tributário para ele tá pagando 30 mil a mais de imposto todos os meses. A gente falou, vamos mudar mês que vem, cara. Vamos pôr isso dentro do caixa. Ah, tem que ir devagar, tem que ir tranquilo. Cara, você acha que... Vamos pôr nas devidas proporções. Vamos imaginar que um atacarejo aí de grande porte, sei lá, tá perdendo 3 milhões por mês. Vamos pôr numa proporção assim. Você acha que os caras vão perder? 50 pau, os caras iam atrás. Eles não vão perder nem a Se pau, fosse cara. 50 mil ia atrás, porque... Acho que foi menos 30 que ele tá perdendo mais. A conta dele é uma conta de centavo. Sim. Agora, primeiro a informação. Segundo, o atacado não está envolvido emocionalmente com o mercado. O dono de mercado tá. O dono de mercado ele se apega na margem que ele coloca no arroz, no feijão. Sim. Ele se apega ao valor que ele paga de imposto. Ele se apega de emprestar dinheiro para funcionário. Ele se apega a tantos detalhes que o medo de perder impede ele de ganhar. Sim. Então, beleza. O volume, show. Eu não posso conter. Mas a informação e a gestão é minha. Exatamente. Então, pessoal, é legal sim olhar a questão de precificação e tudo mais, tem que olhar tudo. Mas não fiquem só prestando atenção no preço, na concorrência, no cliente que você está perdendo. Preste atenção o porquê, como o Dino falou, por que você está perdendo esse cliente para o concorrente? Por que você não está conseguindo restabelecer esse cliente que foi lá só por curiosidade e ficou lá? Então isso é um problema muito sério. E também tente analisar as estratégias que esses grandes, né, utilizam, ou seja, se comportando como empresa, olhando os números e tente sim adaptar isso no seu negócio. Aí você fala, mas eu não sei fazer isso. Claro que você não sabe fazer isso. Você é dono do supermercado. Você não é contador, não é consultor, não é um palestrante como o Zé, que é um dono do supermercado, mas que já está nessa carreira há muitos anos e apanhou muito para aprender tudo que ele sabe. Então, mais uma vez a gente fala, né? Não é o como, é o quem. Vamos para a próxima pergunta? Bora. Pergunta. Show de bola, hein? Vocês estão gostando desse formato? Gente, Formato manda pergunta aí, ó. O Léo vai abrir a caixinha lá. O que você quiser saber sobre o mercado, sua dúvida, sua dor aí, manda pra gente aqui. A gente vai tentar aí dar uma força aí. E o que a gente puder aí ajudar, a gente vai ajudar. Que essa é a ideia.
Ixi, isso aqui acho que é pra mim, hein? Estou na Bahia. ICMS 7%. É Não bom. está dando pra aguentar. Como assim, cara? Eita, nós. Aqui em Gente, São Paulo é 18, cara. não, 7% do final, né? Ah, no 7% final? de a pagar. Aí, Não é nem a líquida. aí complica. Então, contratar uma boa contabilidade, É. né? Fala aí, Léo. Gente, assim, a questão, infelizmente, só a contabilidade não resolve, Zé. É lógico que as orientações que nós damos vai fazer ele chegar no resultado, até inclusive o que o Dimas faz também no price, né? Então, hoje, falando de Bahia e Santa Catarina, Bahia é o pior, né? Respondendo essa questão aqui, inclusive eu e o Dimas, a gente tem alguns clientes na Bahia em comum que passam por essa dificuldade. O que a gente pode falar aqui para você... 7%. É muita coisa, cara. O que acontece, Zé? Qual que é o grande problema da Bahia e Santa Catarina? Tem uma diferença entre o débito e crédito que nós não temos em São Paulo, não temos em Minas. Eles compram, o atacado tem um benefício fiscal muito grande. Então, os atacados vendem a 12%. Logo, o varejo compra com 12% de crédito. Isso estou falando de lucro real, tá, gente? No Simples Nacional, não adianta, então eu vou ficar no Simples. Não adianta. Primeiro, porque você deve faturar muito mais de 400 mil por mês. Segundo, que o Simples Nacional vai dar mais de 10%. Não adianta, esquece. Voltando, né, no lucro real, você vai comprar a 12%, só que você vai vender a 20,5%. Então, se você tiver zero de margem, você ainda paga ICMS. Você tem que vender muito abaixo da margem para não Ou seja, pagar. seu produto já custa 10% a mais de custo na compra. Exatamente, exatamente. O negócio é R$1, você Mas está aí- pagando qualquer coisa, 1,10. aí- A margem tem que ser em cima de 1,10. Isso. Aí tem algumas coisas, tá, que eu vou falar sobre essa pergunta. Primeiro, assim, o ICMS já é pesado no estado, tá? Mas nós temos, sim, clientes hoje que pagam ali 3 e pouco, 4%, que é um ICMS bem bom para a Bahia. Mas como que consegue fazer isso? Vou dar algumas dicas aqui. Claro que tem que olhar o seu caso especificamente. Mas, primeiro, você não pode errar mais do que o problema que já existe. Então, já existe um problema que é esse déficit de crédito em relação ao débito. Já é fato isso, não tem como você lutar contra isso, porque é o governo. Aí você não pode errar, por exemplo, no seu cadastro tributário. Então, você tem que ter um cadastro tributário quase que perfeito para você ainda não piorar a situação. Segundo, não pode errar na compra, falando no sentido tributário. Tem muito cliente que a gente vê, o cara tá lá na Bahia, já tem todo esse problema, aí quando você vai olhar, ele tá comprando de pessoa física, tá comprando de Simples Nacional, de MEI, não dá. Ô, Léo, nesse caso aí, lógico, o comprador ele tem que estar muito, tem que saber, estudar, tá muito orientado para saber o produto que tem ICMS, porque não sei se ele também coloca preço também, ou que é alguém que especifica, para saber que esse produto tem ICMS, qual que tem ICMS, qual que não tem, para ele especificar correto, senão ele Exato. vai terminar colocando uma margem que ele acha que tá ganhando dinheiro, ele tá perdendo dinheiro. E é aí É que, exatamente, é aí que a gente ajuda, né, na contabilidade, né, em consultoria, que é onde nós vamos apoiar esse comprador, porque normalmente ele não vai ter essa expertise, principalmente se o cara é novo ali no lucro real, ainda não tem tanta experiência com tributação, mesmo tendo experiência já é difícil, então a gente apoia nisso. Então, esse produto aqui vai te dar tanto de crédito, esse daqui não vai te dar. Então, esse aqui é melhor você comprar, ó, aqui você tem que ter um desconto para compensar. E, na verdade, o que eu falo, a gestão de price, ela permite a gente melhorar a lucratividade para o imposto ter uma participação menor. Isso é outro ponto que eu ia colocar também, Só é a que gestão de price. a questão da compra aí pesa muito. O dono de mercado que não tem essa informação do ICMS reduzido, cara, ele vai comprar no automático, ele fala assim, nossa, eu tô apertado, não consigo pagar o boleto, eu vou comprar mais ainda, fazer mais oferta. Sim. E o cara vai entrando numa rota do fundo do poço. Sim. Porque, pô, de 12 para 18, né? Vai 12 para 20. 20,5. Então, tô falando 10. Entra com 12, sai a 20,5. Você é louco. Santa Não, Catarina entra com 12, sai a 17. É 8,5% que pelo menos aí quase o dobro do lucro dele. Sim, Então ele paga para vender. sim. Ele paga para vender. Ele tem um sócio majoritário lá com... Cara, acho que não é sócio. É um confisco, Na verdade, praticamente. na minha opinião, chega a ser um parasitismo. Sim, é um confisco. Porque cara. o sócio só vai tirar quando lucra. É, Esse parasitismo é que o governo tirou seu, deu para alguém e não te avisou que você perde. sim, Então ele parte do princípio que é o seguinte: tá comprando dele porque você quer. sim. Ô, Léo, aí o que acontece? As pessoas, por não ter a informação correta, precisa, em alguns casos aí, que você vive muito isso aí, você percebe que tem gente que te procura, por essa razão desse conflito de valor do ICMS, que entra mais barato, sai mais caro, contabilizar tudo isso aí,
As pessoas preferem ficar no Simples, achando que o Simples é mais prático, que não tem esse trâmite, toda essa conta aí, e paga lá em cima o valor e termina segurando as vendas, ou vendendo mais, mas sonegando, escondendo, porque não para não estourar o Simples, porque acha que é mais fácil e é o melhor caminho. É isso? Acontece. É mais fácil isso? É o que acontece, mas não é o mais fácil também. Claro que, falando aí da Bahia, por exemplo, é um problema muito sério, é muito difícil realmente, mas dá para fazer acontecer. Lógico que dá trabalho, mas dá. O Simples Nacional, se você fizer ali minimamente correto, você vai pagar o dobro disso de imposto ali, 10%, 12%. Então, assim, não vai compensar de forma alguma, sem contar o risco que você está correndo. Então, o dinheiro que você deixa de pagar também para o governo é um dinheiro que você está gastando sem ver. Né? É um empréstimo muito caro que você está fazendo. Eu sempre falo isso. Sonegar é o empréstimo mais caro que existe, normalmente. Porque a conta vai vir, né? Tem gente que faz de uma forma ainda bem, assim, grotesca, que não tem como aquilo não dar um problema sério. E aí, pegando o gancho do Dimas, né? Essa questão de gestão de price e tudo mais, você tem que tomar muito cuidado, né? Com essa gestão de precificação dos seus produtos. Porque você pode realmente estar achando ali que você vai ter uma margem, né? Mas pela gestão ali da sua precificação nos determinados setores, você fica no vermelho no final do mês. Aí fica, cara, não coloquei margem, onde tá comendo a margem? Você não está sendo orientado contabilmente e depois você assusta com o valor do imposto e você tem que saber que o imposto ele faz parte da sua margem, entendeu? Porque assim, Zé, uma coisa que, para concluir essa pergunta, eu acho que vai ser um comentário cirúrgico, um pouco duro, sim, mas uma verdade precisa ser dita. Enquanto o dono de mercado não se entender, não sentar na cadeira de um empresário, ele não ganha dinheiro. Sim. Entender que ele é empresário, o empresário precisa ter um contador para poder orientar ele. Ele não aprendeu gestão financeira, ele precisa aprender gestão financeira. E ele tem que ter tá aberto, não é para vir no contador só e perguntar, mas é pedir explicação, de entender qual é o processo, para que ele chegue lá e faça e tenta fazer alguma mudança. Zé, ele saber o mínimo para não ser enganado. Exatamente. E isso, você fica sabendo isso através de profissionais, sabe? Não é aquele negócio lá de trás dos anos 80, 90, que vendia assim, de qualquer jeito. Isso não existe. Não tem mais espaço para isso. Eu costumo dizer o seguinte: o médico que te fala aonde está doendo, ele vale 2. O médico que te fala aonde está doendo e como é que resolve, ele vale 10. Então, nessa linha de raciocínio, não é alguém que fica vomitando passo a passo. É alguém que chega e fala assim, o seu problema está aqui, a gente vai resolver assim, 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 assim. Porque caso contrário, você acaba ficando vulnerável, achando, tentando, e no final, a cada tentativa que você faz é um pouco de dinheiro que vai pro ralo. E aí você começa a entrar num looping onde você primeiro erra para depois poder aprender. E o papel do mentor aqui, o nosso papel também, principalmente o meu, é falar, a jornada ela é assim, o caminho é esse, a alternativa é essa, para encurtar essa curva de crescimento. Mas bora a próxima pergunta. Bom, eu vou ver se eu consigo ler o que o Léo escreveu aqui. Eu nem vou tentar. Ele é de forma aqui, dá até para eu tentei caprichar. Meu açougue dá lucro. Merceário. Essa aqui você já foi. Eu já respondi. A gente começou. Qual que é? Deixa eu ver. Meu açougue da Luca, minha mercearia não dá, então... A gente já respondeu nesse... Deu pra ler, cara, aqui, ó. Ele escreveu de forma aqui, ó. Quero melhorar a minha padaria. Por onde começo? Você é padeiro. Poucos itens no mix. Você é padeiro, você começou a padaria. Quais são as suas 3 dicas aí pra melhorar a padaria? Cara, padaria também é um trabalho igual ao açougue, isso é muito complexo, você tem padeiro de qualidade, sabe, cara? É aquele padeiro antigo que tem aquela trava de evoluir, de melhorar, isso é um caso sério. Então, para melhorar, a primeira coisa que você tem que fazer, inclusive hoje, a gente tem a facilidade, a flexibilidade de você ter um padeiro que tem dificuldade. Eu tenho isso hoje, a gente tem isso, convive com isso. É melhorar mix, é melhorar a qualidade. Então, as pessoas mandam técnicos, você tem que buscar profissional no mercado. Técnicos, os produtos, as empresas que vendem produto para nós, eles fornecem técnico para orientar, para treinar você. Não tem outro jeito, cara. Você ter um time ali de qualidade, preço já foi a época de você vender barato e trazer muita gente. Não é mais o preço, o pão baratinho hoje. Que antes o pão era o carro-chefe do mercado, né? Vendia. Hoje não é mais o jogo não se joga. Exatamente. Então você tem que ter variedade, você tem que ter qualidade.
Isso é muito importante. E atrás do balcão também é uma menina que sabe vender. Então, os produtos bem embalados, os produtos visíveis, quando as pessoas olham e enchem os olhos naquele ali, que dê água na boca, vontade de comer. É fácil fazer isso, cara? É com equipe. Não tem treinamento, investimento na sua padaria, investimento em treinamento, porque senão você não vai conseguir, sabe? E isso, se você acha que o seu padeiro está preocupado em buscar coisa nova lá no mercado, fora, aprender para trazer para a sua padaria, aqueles caras mais antigos, você está enganado, cara. Ele não vai, cara. Ele quer todo o misturado dele e acabou. Então tem que fazer isso aí, trazer gente nova, colocar gente nova lá, senão não consegue, cara. É muito difícil, cara. O direcionamento, nesses setores que são perecíveis, o direcionamento é indispensável. Às vezes é o fato de você estar presente e você evita você perder. Porque fica assunto, acaba se perdendo. E a padaria é um bom gerador de margem, né, Zé? Você consegue ganhar dinheiro com a padaria. Deixa eu fazer uma pergunta em cima disso aí, pra gente fechar essa pergunta, que eu acho que é importante. É claro que tem casos e casos, tem supermercado que não teria espaço suficiente, mas eu já vi muito supermercado que tem espaço ali, pelo menos o mínimo ali, para ter uma refeição ali no local, né, vindo da padaria, talvez. Uma rotisseria ou refeição comida mesmo? Não, talvez uma padariazinha, uma lanchonetinha, algo assim, ou até mesmo rotisseria que seja. O que vocês acham disso? É legal? Ou tem muita coisa para investir antes disso? Até porque, assim, nós temos incentivo fiscal nesse sentido, entendeu? Então, a gente sempre, na parte tributária, a gente se depara com isso. Mas vale a pena? Não vale? Tal? Léo, assim, o Dimas vai responder isso com mais precisão. O que acontece? Você sabe que você montar uma pequena lanchonetinha ali, você tem um custo da operação. Se ela não vende o suficiente para pagar esse custo, você tem que analisar por que você quer aquilo ali. Se você quer ali para agregar valor, para tentar aproveitar alguma coisinha ali, cara, e aí tem um incentivo fiscal também que no final compense, beleza. Você quer ter só por ter, porque quer agregar um valor no seu mercado, beleza. Porque se você colocar se não tiver um giro, você vai ter que ter no mínimo 2 funcionários, por causa de horário até o final. Quanto custa 2 funcionários no mês? Quando você vende, qual o lucro que tá dentro? Então você tem que fazer essa continha, cara. E aí ver que realmente... Eu falo mais assim, por exemplo, tem várias padarias, por exemplo, que faz ali, por exemplo, uma torta. Então tem ali a torta se você quiser levar, ou se você quiser sentar ali e comer. Tipo, uma coisa mais prática, assim. Cara, que é uma pergunta que normalmente a gente recebe. Você é mais em padaria, né? Que te comanda, que o cara come ali. Não, mas ele tá falando sobre, por exemplo, eu já vi mercados, principalmente no interior, no Nordeste, no Sul, que bota mesinhas, no meio do mercado, pro cara poder comer. Minha opinião como gestor, o metro quadrado é o seu ativo mais valioso que você tem. Se você bota uma mesa, esse metro quadrado hoje está dando R$3.000, uma mesa não vai render R$3.000 de venda para você. Legal. Ponto. Cara, tô com uma mesinha ali porque o cliente gosta, tô sem espaço, tô apertado, nunca que eu queria fazer isso. Dimas, eu não tenho rotisseria, eu quero colocar porque alguém falou que dá dinheiro. Sua padaria tá boa, seu açougue tá bom, seu hortifruti tá bom, a sua gestão tá boa, suas perdas estão boas, você de fato já fez como diz o rapaz aqui, o tradicional bem feito? Depois que estiver funcionando, aí você tá a fim de crescer para cima, aí você pode colocar uma lanchonete para servir o produto, tal. E ainda mesmo assim, eu, em hipótese alguma, sou a favor de ter garçom. Uhum. A pessoa pode pegar a mercadoria com uma embalagem melhor, mais fácil de comer, talvez tenha um espaço para ela poder comer na parte externa ali, mas nunca tem um serviço de garçom como se fosse uma lanchonete ou um restaurante. Dimas, quero montar um restaurante na minha loja. A loja está aqui, o restaurante está apartado, diferenciado, outra comando. Vai aproveitar o público, mas você vai pegar o tráfego de pessoas, mas não misturar as duas coisas. Porque tributariamente já muda completamente. Sim. A gestão já muda completamente. Os indicadores mudam completamente. Se você coloca um restaurante no seu benchmark, já bagunça todos os setores. Uhum. Você não consegue, de fato, ter uma sensibilidade. Então, são 2 negócios diferentes. Sim. Show de bola. Próxima pergunta. Gente, dá tempo de responder mais uma pergunta, então vai ficar algumas perguntas aqui para a próxima. Então, se nós não respondemos a sua pergunta, calma, que nós vamos responder. E vamos definir um dia da semana, ainda não definimos, para deixar a caixinha de pergunta lá no Instagram, mas acompanha a gente. Se você não segue Avança Podcast no Instagram, vai lá agora já aproveita que está assistindo, vai lá rapidinho, pega o celular,
já siga, porque a gente vai postar lá, então você deixa a sua pergunta, que é uma consultoria gratuita aqui. Inclusive, acho que antes da pergunta, vamos falar um pouquinho dos nossos patrocinadores? Consegue soltar Vamos aí lá, pra gente, rapidão. Wellington? Já vou tirando a pergunta aqui enquanto isso. Vamos lá, então, como você tira aí, vamos falando aí. Pessoal, vamos falar da Gilmix aqui, produto para padaria, panificadora e confeitaria. Tudo para sua padaria. Você tem padaria ou padaria do mercado, sua padaria mesmo. E tem alguma dificuldade de encontrar algumas marcas. A Gilmix tem todas as marcas dentro de um só lugar, ou seja, dentro da Gilmix, onde você pode ligar lá e ver o produto que você quer, ela vai mandar para você. Legal que eles entregam na Grande São Paulo, 24 horas, 48 horas, Léo. Entrega. Muito rápido a entrega. Não precisa comprar muito. E ele também, além de tudo isso aí, ele também manda um técnico para treinar a sua equipe, para sair um produto de qualidade, aprender a tirar um produto de qualidade, para encher a mesa do seu cliente e ela ficar muito feliz. Show. Gilmix, só ir lá, acessar o QR Code aí e chamar a Gilmix. Também tem Fábio Banana Climatizada, a melhor banana do mercado, um cara com banana de qualidade. Às vezes, o pessoal briga muito pelo preço, mas a qualidade, hoje ela fala mais alto. Então, se quer banana de qualidade, liga no Fábio aí, também tem um QR Code aí. Ele entrega banana todos os dias para você no seu mercado. Não precisa ter banana de estoque de banana. Banana tem um produto perecível muito rápido. E ele é um cara que cuida bem do cliente, um grande parceiro. Só você sair e chamar ele e falar que teve aqui, viu aqui nosso podcast, que ele vai dar uma bonificação para você. Faz Léo, aí, Zé. fala aí. Fala a sua experiência aí com a Superfood. Vamos lá. Contabilidade. Cara, toda empresa que quer crescer, que tem que ter uma boa contabilidade. Se você não tem uma boa contabilidade, a maioria dos problemas que às vezes os empresários enfrentam é que não conhece nada de contabilidade e confia totalmente no seu contador. Mas nada disso que... O pessoal fala que atrás de um grande homem tem uma grande mulher, né? Atrás de uma grande empresa tem que ter uma grande contabilidade. Senão, não funciona. Você que tem alguma dúvida aqui, que quer algum apoio, quer uma contabilidade de verdade, voltado para o supermercado, é Superfood Contábil. Se liga aqui, ó. Põe o nome do Léo lá, vai no QR Code aqui, ele vai fazer um raio-x da sua empresa de graça, vai falar como é que está a sua empresa, vai mandar para você faz uma avaliação aí. Certeza que ninguém faz isso no mercado, só Superfood Contábil. Show. Vou falar aqui rapidinho também. A Legi Legalização Empresarial é uma empresa que vai ajudar você a não perder a sua marca. É isso mesmo. Você vai falar, mas como assim, né? Eu perder minha marca? Sim, você pode perder sua marca se você não tiver o registro dela no INPI, que é o órgão que regulamenta ali toda a questão de marcas e patentes no Brasil e até de forma internacional ali. Então, se você tem uma marca que você já está se consolidando, que você quer consolidar no mercado, você tem que ter o registro dela, porque senão do dia para a noite você tem que trocar tudo se alguém registrar essa marca primeiro que você. Então, se você não quer que isso aconteça com você, chama o pessoal aqui da Legi e peça uma análise aí sobre a sua marca e Um orçamento aí. um orçamento também para você fazer esse registro aí e ficar tranquilo com o seu negócio. Mais uma. Pessoal, vou pegar esse gancho aqui do Léo e vou disponibilizar para vocês também um raio-x gratuito Também? da sua loja. Então, hoje eu cobro R$1.000 para fazer isso. Cada raio-x custa R$1.000. Hoje, episódio de hoje, dia 18 de setembro, e vai pro ar daqui uns 10 dias. Você pode ler esse QR Code e falar assim, quero fazer um raio-x. A gente vai avaliar o perfil da sua loja, ver se faz sentido também. E, estando de acordo com o nosso perfil de trabalho, a gente vai dar um raio-x gratuito te mostrando a quantia de dinheiro que tá ficando no teu bolso por falta de gestão. E Ficando você na mesa, garante o quê? Se fizer um contato com você. a gente fechando tanto o módulo da mentoria como a consultoria de price, 2 pontos percentuais de resultado na margem, 20% de crescimento de venda, fora lucro, dinheiro no bolso e resultado no caixa. Caraca. Pronto. É isso aí. Risco zero. Bom, o lucro diagnóstico no bolso. gratuito com dinheiro no bolso é isso. Se você não tá fazendo é porque você não quer crescer, não quer ter lucro. Fica Aí assistindo só e acabou. aí problema seu. Tem gente que vive só de informação e não põe nada em prática. Gente, última pergunta. A gente já tá estourando aqui nosso prazo de hoje, nosso tempo de hoje, quase 1 hora aí. Vamos responder isso aqui de forma bem prática aí. Resumida. Eu sei que o Dimas vai meter o pé nessa pergunta aqui, Então manda que ele pra ele. fica puto nisso aqui. Minha margem é de 35%. Despesas de 28%. Não sobra lucro. Conta aí, Dimas, o que tá acontecendo? Cara, lucro não é acidente. Ponto. Eu vou responder assim, lucro não é acidente. A sua margem de 35, despesa de 28, eu não sei quanto você vende. Não sei qual a participação de venda. E para estar uma margem tão alta, uma despesa tão alta, deve estar vendendo R$1.000 metro quadrado. Sim.
Ponto. Não, e mesmo que venda R$1.000 metro quadrado, ele tá tendo um gasto de 1.200 metros quadrados. Ah, ó, a resposta pra você é essa. É. Lucro não é acidente. Lucro é consequência de gestão. Manda um monte de gente embora. Você tá pagando salário pro pessoal. Tá Não, precificando, e pra cara. finalizar também, primeira coisa que você tem que ver é se realmente você tem essa margem. Não é você achar que o que você põe no sistema, ou o que exatamente. você tinha lá no ano passado de despesa é a mesma coisa que você tem agora. Então, assim, despesa e margem, lucratividade, todos os indicadores, você tem que olhar isso mensalmente, no mínimo, para você entender se isso é real. Não adianta você ter lá no sistema e não ter a prova. Sabe aquela prova real da matemática? A gente fazia a conta inversa, fazia mais, depois fazia de menos para ver se está certo. Você tem que fazer isso também. Você tem que colocar uma margem lá e depois você tem que tirar a prova real se aquilo ali realmente está acontecendo. Como a gente sempre fala aqui. Muitas vezes você tem uma margem, você está só vendendo oferta, sua margem é metade do que você pensava que é. Então, acompanhamento é o código que você tem que entender aí e começar a pôr em prática no seu supermercado. Se você não sabe como fazer, você precisa ter alguém que te fale como fazer, te mostre, pegue na sua mão e faça. E a gente está aqui para isso. Então, continue deixando suas perguntas. Gostei demais nesse episódio rápido, mas que eu tenho certeza que acho que foram 4, 5 perguntas aqui que realmente vão agregar na sua vida. Mais uma vez, nós fazemos isso de forma gratuita porque a gente quer avançar o varejo do Brasil. Esse é um objetivo de nós três aqui, desde que nós fundamos o podcast, tá? Então, eu peço muito também que você nos ajude, tá? Como eu disse no começo, quando você acende essa lamparina aí, essa luz para o outro, você está iluminando seu caminho também. Então, não fique, não vou mandar porque o outro vai pôr em prática, meu concorrente. Não, esquece isso. Gestão da porta para dentro. Muitos dos seus problemas, como o Dino falou, de cada 100 perguntas, de cada 100 questões, 2 só é concorrência. O resto é tudo dentro da casa, é gestão. Então, pare de se preocupar que seu concorrente também vai assistir o Avança. Todo mundo tem que assistir o Avança para realmente... às vezes o problema de um é um, o seu é outro. Então, é isso. É melhorar a sua gestão. É dentro da sua casa. Então, ajuda a gente também a compartilhar isso aí no grupo, como o Dias falou. Grupo de mentoria, grupo de amigo, grupo de varejista aí. Porque a gente precisa que o YouTube e os canais que nós disponibilizamos esse material entenda que é um conteúdo de valor para entregar para mais pessoas, para que a gente possa continuar fazendo isso aqui de forma gratuita. Se você tem alguma dúvida, corre lá no Instagram, chama a gente, manda para nós. Perguntas também para nós respondermos aqui, como eu disse. Deixe também perguntas nos comentários aqui do episódio que nós vamos ter o maior prazer de responder para vocês. Show! Semana que vem estamos de volta. É isso aí, gente. Obrigado. Vamos pro nosso grito aqui. Toda terça-feira, podcast. Às 19 horas. Às 19 horas. Show. 1, 2, 3. Avança!